Ora, boa tarde, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. E no vídeo sobre o futuro da Gamebook Guild, eu ponderei na possibilidade de eu me dirigir ao meu público como tu ou como vós, mas pensando bem, isto nem é propriamente uma ponderação muito elaborada. Não é preciso uma ponderação muito elaborada sobre o assunto, porque se nós pegarmos na lógica do livro-jogo, a forma como eu me dirijo ao meu público pode ser exatamente igual. Pode ser uma referência à maneira como o livro-jogo como se ele dirige ao próprio leitor, que obviamente, se nós estivermos a ler um livro, jogo em inglês, o you pode ser tanto o tu como o vós, mas é sempre um indicativo do tu, é sempre um indicativo para um leitor. Mas quando nós estamos a ler um livro em português, então normalmente é o tu que é abordado, portanto faz sentido haver esta referência de tu para o meu público. Agora, o que eu vou fazer é, neste vídeo eu vou apresentar o livro-jogo que foi o vencedor há 2 semanas da votação, da primeira votação de 2025, e aqui eu vou ter que utilizar o vós. Porquê? Porque isto foi uma votação, portanto isto foi um processo democrático, portanto eu vou dizer, neste caso, que eu vou apresentar o livro que vocês escolheram. Portanto, a maioria escolheu, e então esse livro é, obviamente, o Assassins of Valencia, que é um livro escrito por Ian Livingstone e lançado pela Scholastic. Portanto, este foi um livro que, à semelhança do livro anterior, do Port of Peril, ele foi publicado pela Scholastic e não teve nenhuma, ou seja, não teve uma publicação anterior. Portanto, não foi publicada nem pela Wizard, nem pela Puffin. Eu estive a pensar várias vezes como é que eu iria abordar este livro, porque há muita coisa para falar sobre ele e eu não quero também estar aqui a estender-me demasiado. Portanto, eu vou arrumar aqui com a parte das mecânicas de jogo primeiro. As mecânicas de jogo são incrivelmente simples, portanto, são as mecânicas base da Fighting Fantasy, ou das Aventuras Fantásticas. Portanto, sendo que o Ian Livingstone não é muito variado na criação na criação de novas mecânicas, a maior parte dos livros dele tem as mecânicas padrão, aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, não há aqui nada de diferente para ser implementado ou para ser falado aqui. Portanto, agora, outra coisa que eu também vou falar, e neste caso não é bem falar, mas sim confessar. Eu absolutamente li este livro, obviamente, mas ao mesmo tempo não o li. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu digo que o que eu quero dizer é que eu não peguei fisicamente neste livro. O que eu fiz foi jogar o Assassins of Valencia a partir da app Fighting Fantasy Classics, que, para quem não conhece, é uma app lançada pela Tin Man Games, que coloca vários livros da Fighting Fantasy para nós jogarmos. E então é uma experiência, é exatamente a mesma coisa, só que é uma experiência mais interativa, porque nós temos, as opções são clicáveis, nós temos de clicar nas opções. A gestão do inventário e dos itens e da própria personagem em si, como um todo, é feita automaticamente. Portanto, sempre que nós obtemos algum item, isso é automaticamente adicionado lá no inventário. Gestão de pontuações também são feitas da mesma forma. Combates também são feitos com rolagens de dados, mesmo na própria aplicação. Portanto, é tudo feito a partir daí. Nós estamos apenas a ler os livros, mas de uma forma mais digital e mais interativa. Portanto, eu joguei por aí, mas embora... pronto, a experiência é a mesma, ok? Embora com algumas diferenças. Mas eu joguei aí porquê? Porque eu não queria passar por uma certa experiência aqui neste livro, nesta versão física. E essa experiência e eu já falei disso várias vezes, por exemplo, isto. As ilustrações. As ilustrações neste momento, nesta fase da Scholastic, são aberrantes.
Ok, eu senti-me na necessidade de fazer esta intervenção no meio do vídeo em que eu estou a falar das ilustrações para retificar aqui algumas coisas que eu me esqueci de falar nesse mesmo vídeo. As ilustrações deste livro, e eu agora, como estou aqui numa perspectiva um bocadinho diferente do que estava quando eu o fiz, as ilustrações não são tão más. Eu disse que as ilustrações eram aberrantes. E embora elas não sejam como as ilustrações mais antigas, mais detalhadas, hum, elas também não são assim tão más como aquilo que nós vemos no Port of Peril ou no The Gates of Death. Porque elas já não foram feitas pelo Vlado Krizan, foram feitas pelo Robert Ball, se não me engano, e exatamente, Robert Ball, que fez as ilustrações, e elas não são assim tão más. Por exemplo, temos aqui uma. No entanto, na minha opinião, elas não são as melhores ilustrações, pelo menos são mais agradáveis de se ver, mas pessoalmente eu continuei a preferir aquilo que nós vemos na Fighting Fantasy Classics. E pronto, e é basicamente isto. Eu tenho que dizer, porque lá está, porque parte de mim escolheu jogar na app porque eu ainda tinha muito a ideia que tinha sido o Vlado Krizan a criar as ilustrações para o Assassins of Valencia, mas não foi o caso. Foi o Robert Ball. As ilustrações estão muito melhores, estão mais próximas daquilo que nós estávamos mais habituados em ver em Fighting Fantasy, ou melhor, nas ilustrações mais antigas, mas ao mesmo tempo não estava lá. Mas pronto, está muito melhor do que aquilo que o Vlado Krizan fazia e pronto, e é por isso que eu senti-me na necessidade de colocar aqui esta intervenção no meio do vídeo. Portanto, é basicamente isso. Portanto, desfrutem do resto da minha crítica a Assassins of Valencia. E a Fighting Fantasy Classics apresenta ilustrações muito mais aceitáveis, muito melhores. E eu vou estar aqui a partilhar, não é? Vou estar a editar aqui na altura em que eu estiver a editar este vídeo, provavelmente neste momento vocês estão a ver aqui certas imagens, certas ilustrações que nós vemos da versão da Fighting Fantasy Classics, que são muito mais agradáveis ao olhar. Portanto, essa também foi uma das razões pelas quais eu peguei nessa aplicação para jogar este livro. E claro, também, pronto, eu vou dizer que, e isto pegando também na questão das mecânicas que são implementadas na Fighting Fantasy Classics, na app, eu posso dizer que, e eu não tenho vergonha de o dizer, que eu joguei um free mode. Eu penso que é assim que se chama. Que é basicamente o modo do batuteiro. Ou seja, neste modo nós temos uma opção que é o Free Choice. Quando nós abrimos o backpack, ou seja, o inventário, nós temos a opção de Free Choice, o que faz com que quando nós clicamos nessa opção, todas as opções ficam disponíveis. Vamos imaginar que nós chegamos a um ponto em que nós chegamos a uma porta e pergunta-nos se nós tem, e o texto pergunta-nos se nós temos uma chave de ferro. Vamos imaginar que não temos. Na app, a opção que nos permite abrir a porta está bloqueada. Porquê? Porque no inventário nós não temos essa chave. No entanto, se nós ativarmos o Free Mode, ou Free Choice, essa opção fica logo habilitada. Ou seja, nós podemos clicar nessa opção mesmo que nós não tenhamos esse objeto. Portanto, é um bocadinho... lá está, é um modo de batota, lá está. Mas há também uma implementação que é feita nesse modo, que é, vamos imaginar que existe uma rolagem de dados e nós não gostamos dessa rolagem. Nós podemos tocar no ecrã e os dados na própria app rolam outra vez. Ou seja, nós tocamos na app e é basicamente... Tanto podemos tocar como podemos agitar o telemóvel e o que acontece é que os dados saltam e temos um resultado diferente. Neste Free Mode nós podemos fazer isso às vezes que nós quisermos. Portanto, sim, é uma parte um bocado... É uma batutice, sim. Mas vamos ser francos. Isso não tira o mérito que este livro tem em ser um bocadinho difícil. Eu joguei este livro 2 vezes, ambas na aplicação. E eu posso dizer que em nenhuma das vezes eu consegui chegar ao fim. No entanto, eu da primeira vez
a minha personagem morreu muito cedo. Porque à boa moda de Ian Livingstone, ele cria às vezes coisas, ele cria situações incrivelmente complicadas e às vezes certas escolhas fazem com que nós tenhamos penalizações em certas pontuações, como por exemplo a pontuação de skill. E da primeira vez que eu joguei, a minha pontuação de skill ficou a 5. E eu perdi contra um dos primeiros inimigos que aparecem no jogo. Aliás, eu perdi sem sequer saber qual era a história principal, qual era o motivo desta questão do Assassins of Valencia. Portanto, este foi basicamente um momento introdutório do livro e a minha personagem perdeu. A minha personagem morreu. Da segunda vez, aconteceu o completo reverso. E eu não sei se isto foi... Se houve algum playtest aqui, se este jogo foi testado ou não. Mas... E eu não sei, eu posso dizer que posso apostar que deve ter sido alguma coisa baseada no Free Mode, que permitiu isso, embora nada nas regras do Free Mode diga exatamente isso. Mas o que acontece é que eu obtive vários objetos, desde armas, tinha acho que um anel ou uma abraçadeira que dava força. Eu fui obtendo certos objetos que me foram aumentando a skill até valores absurdos. Ao ponto em que até os inimigos mais fortes eram derrotados muito facilmente. Só para terem uma ideia, e eu vou colocar isso aqui no vídeo, a minha skill chegou a 19. E vocês vão ver no inventário o que é que eu tinha. Portanto, eu tinha objetos que me aumentavam a skill. Portanto, em vez de, mesmo com as regras, e isto já existe há muito, muito tempo, e as coisas não são verdadeiramente claras, que é, as regras dizem que os valores iniciais não podem ser ultrapassados. Portanto, se nós tivermos uma skill de 9 ou 10, vamos imaginar 10, nós não podemos ter uma skill de 11. No entanto, há certas situações que nos permite subir essa skill. Mas devemos subir essa skill, devemos ter, em vez de 10, passamos a ter 11? Como é que isso funciona? E aqui, na minha experiência, o que aconteceu foi a minha skill aumentou a um nível astronómico, a um nível impossível. Quase 20 pontos de skill. E para quem conhece a mecânica do combate, percebe que, mesmo quando nós enfrentamos um inimigo com uma skill de 14 ou 15 ou 16, já é difícil de derrotar. Imaginem quando a nossa personagem chega a 19. Mas isso foi possível neste jogo. E eu não sei se exatamente se é permitido ou se é propositado, se isso foi pensado, ou sequer se este livro passou por esse playtest. E pronto, eu fico bastante nessa dúvida. Eu se jogasse o livro fisicamente, eu ficava na dúvida se eu aumentasse realmente essa pontuação. Portanto, esta foi a minha dúvida em questão às mecânicas. Eu não fui assim tão breve quanto eu gostaria, mas pronto. Mas esta foi a minha experiência em questão de mecânica do jogo. Agora, em relação à história em si, já é sabido que o Ian Livingstone gosta de fazer muitas referências a livros anteriores. E ele já faz isso há muito tempo. E tudo bem. Não há problema nenhum. O problema é quando isto cria certas inconsistências e quando ele vai pegar a livros que já foram escritos há quase 40 anos ou mais e ele tenta criar ligações mesmo com esses livros. Ao ponto em que livros novos da série possam ser continuações ou mesmo prequelas. Porque eu vou dizer, Assassins of Valencia, e eu estou aqui a criar, porque isto é um nó muito, muito difícil de desatar. Isto é um nó muito complicado de desatar. E existem alguns plot holes, algumas inconsistências na própria história. É muito complicado explicar isto sem fazer uma ponderação prévia sobre como é que eu irei abordar isto. Portanto, eu vou falar isto assim um bocadinho mais
pausadamente para vocês tentarem para vocês perceberem qual é o problema em relação a este livro. Antes de mais, Assassins of Valencia é a sequela do Port of Peril. Mas isso não nos é entregue logo desde o início. No início, a nossa personagem vai para uma ilha, que é Snake Island, por causa de uma aposta. Fez uma aposta com um capitão de um barco, em que nós conseguiríamos sobreviver um mês nessa ilha. E nós vamos para lá. E é basicamente a primeira parte da história é nós explorarmos a ilha. Foi essa parte que fez com que eu perdi nessa parte da primeira vez. Porque eu fiz más decisões. E a ilha é realmente uma secção um bocadinho complicada. Mas quando nós ultrapassamos isso, nós entramos então para a parte principal do jogo. A parte realmente em que nós nos encontramos com estes assassinos. E o primeiro assassino que nós encontramos é logo na praia dessa ilha. Esse assassino, ou neste caso essa assassina, fez do capitão refém. E nós derrotámos-la e tudo mais. E pronto, fazemos o combate com ela, derrotámos-la, salvamos o capitão. E é aí que ele nos explica o que é que se está a passar. Porque é que aquela assassina foi atrás de nós. E depois descobrimos que, afinal, existem mais assassinos que estão a tentar caçar-nos, a tentar nos matar. E é explicado o porquê. Porque, ou melhor, é explicado quem contratou esses assassinos e porquê. Quem contratou os assassinos foi Lord Azur, que é esta personagem que nós temos aqui, que é o governador do Porto Black Sand, que é a cidade que nós exploramos na Cidade dos Ladrões e também exploramos um bocadinho no Port of Peril. Já agora também eu tenho aqui a Cidade dos Ladrões. Isto está tudo interligado. E basicamente ele contratou os assassinos para nos apanhar porque nós derrotamos um Demon Prince chamado Zanbar Bone. Ou seja, o vilão principal do Port of Peril. E atenção, é dito Demon Prince, não Night Prince, porque o Zanbar Bone aqui na Cidade dos Ladrões é conhecido como o Night Prince, o Príncipe da Noite. Pronto. E quando ele é derrotado na Cidade dos Ladrões, ele depois regressa como um Demon Prince e nós derrotámos-lo no Port of Peril. E aqui, depois, no Assassins of Valencia, o Lord Azur contrata uma série de assassinos para andar atrás de nós. E o nosso objetivo é sobreviver a esses assassinos. Basicamente, nós temos também que ir atrás deles e derrotá-los. Porque o ponto principal da história, e para nós conseguirmos ter o final bom, e eu digo isto assim de uma forma muito leve, porque eu já digo mais ou menos, eu já digo qual vai ser o final. Para nós termos o final bom, nós temos de matar todos os assassinos. Os assassinos fazem parte de uma guilda e a característica principal deles é eles terem um pingente em forma de escorpião que eles levam com eles. E o nosso objetivo é, ao derrotá-los, ficar com cada um dos pingentes deles. Depois, no fim, nós temos que ter o número certo de pingentes. Isto faz com que isto seja algo característico da escrita do Ian Livingstone, que é a linearidade. Nós precisamos mesmo de ter o número certo de pingentes ou de colares, de colares de escorpião, porque se nós não tivermos, é um game over, logo. É logo o fim da nossa aventura. A nossa personagem é morta. Portanto, nós precisamos mesmo de seguir um caminho específico para apanharmos todos os assassinos. E eu daqui a bocadinho já digo quantos são e qual vai ser o final caso nós tenhamos encontrado todos esses assassinos. Agora, aqui em Assassins of Valencia, basicamente nós visitamos diversas zonas conhecidas, porque, pronto, nós exploramos bastante não exploramos tanto quanto no Port of Peril, na minha opinião. Porque nós depois vamos para o continente, nós saímos de Snake Island, vamos para o continente e depois nós dirigimos-nos para
penso eu que ao início nós tentamos nos dirigir para Black Sand, porque nós sabemos que o Lord Azur foi quem mandou os assassinos atrás de nós, mas depois acabamos por descobrir que o Lord Azur não está em Black Sand, ele foi para Fang. E quem leu A Masmorra Infernal sabe que Fang é o local onde anualmente se decorre, ou melhor, anualmente decorre o Desafio dos Campeões. Ou seja, o Death Trap Dungeon, não é? A masmorra, não é? A competição em que vários aventureiros entram por uma masmorra adentro e tentam sair de lá com vida. E o nosso caminho vai divergir para Fang. Portanto, nós temos depois de continuar caminho para essa localização. E aqui é que começa a entrar as inconsistências. Algumas incongruências. No nosso caminho para Fang, é-nos dito que nunca ninguém tinha sobrevivido à Masmorra Infernal. O que significa que esta história, o Assassins of Valencia, passa-se antes da Masmorra Infernal. Porque na Masmorra Infernal, canonicamente, a nossa personagem consegue sair vitoriosa. Porque no livro seguinte da Masmorra Infernal, e eu agora não o tenho aqui, por acaso não o fui buscar, que é o Desafio dos Campeões, é dito que no ano anterior uma pessoa conseguiu sair com vida daqui. Portanto, foi a primeira vez que isso aconteceu. Portanto, o que acontece é que a Masmorra Infernal aqui ainda não tinha sido... Portanto, ou melhor, esta história é uma prequela da Masmorra Infernal. Até aqui tudo bem. O maior problema é quando nós chegamos a Fang. Mal nós chegamos a Fang, nós enfrentamos o último dos assassinos, que é um inimigo muito forte. Ele tem 12 de skill, o que faz com que seja um inimigo bastante forte. No entanto, tendo em conta que a minha skill estava quase a 20, não ia ser um combate muito complicado. No entanto, o que acontece é que, segundo a própria história, não é? Nós temos que sobreviver para aí durante umas 5 rondas de combate. E aparentemente aquele inimigo é demasiado forte para nós. Aparentemente. E é quando nós somos salvos por um bárbaro chamado Throm. Para quem leu A Masmorra Infernal, sabe que Throm foi um dos competidores. Um dos competidores que nós encontramos aqui e que é nosso companheiro momentaneamente até, infelizmente, ele morrer no primeiro mestre do desafio. Até aqui já começo a ter... Ou melhor, eu já não digo até aqui tudo bem. Porquê? Isto agora vou ter, isto é um nó enorme que eu tenho aqui de tirar. Porquê é que isto é um problema? Porquê é que é um problema o Throm estar vivo e isto ser uma prequela da Masmorra Infernal? E agora eu tenho que voltar aqui à introdução do Port of Peril. E lembrem-se, a personagem do Assassins of Valencia é a mesma do Port of Peril. Mas mesmo que não fosse, a inconsistência continuava, porque é dito na introdução do Port of Peril que nós tentamos encontrar uma relíquia que pertenceu a um bárbaro chamado Throm, que perdeu a vida na Masmorra Infernal. Portanto, a menos que haja dois bárbaros chamados Throm que perderam a vida na Masmorra Infernal, o que eu acho muito pouco provável, isto é um plot hole. E eu acho que o Ian Livingstone não se apercebeu disto. Ele criou esta ideia, pronto, de nós procurarmos este tesouro que pertenceu ao bárbaro, o que está tudo bem. Não há nada que contradiga isso. No entanto, a introdução do Throm aqui na história, não é, na sequela do Port of Peril, cria este problema de consistência, cria esta contradição na própria história.
E eu, quando li isto pela primeira vez, eu apercebi-me e eu lembrei-me da introdução do Port of Peril, que falava disto, e eu pensei, ok, isto não faz muito sentido. Mas eis que a história continua. E nós, depois de conhecermos o Throm, e atenção, aqui nós conhecemos o Throm antes mesmo do Desafio dos Campeões começar, antes mesmo de começar os eventos da Masmorra Infernal. O que me faz raciocinar que não somos a mesma personagem da Masmorra Infernal. Não. Porque na Masmorra Infernal nós encontramos o Throm e conhecemos-lo, basicamente é como se fosse a primeira vez que nós interagimos com ele. Mas pronto, nós podemos até criar aqui a ideia de que até podemos ser a mesma personagem. No entanto, a forma como isto é, a forma como a introdução deste livro é apresentada, seria impossível que nós fôssemos a mesma personagem do Assassins of Valencia. Seria completamente impossível. Porque aqui no Assassins of Valencia nós inscrevemos-nos na Masmorra Infernal, não é? Nós inscrevemos-nos no Desafio dos Campeões para nos aproximarmos do Lord Azur. Aqui nós inscrevemos-nos porque sim. Porque achamos que podemos sobreviver. Não existe uma pressão inicial, né, para que nos leve a inscrevermos. Portanto, apenas lemos um panfleto e dizemos, ok, por que não? Vamos. E vamos. Não existe nenhuma pressão aqui. O que me faz pensar que são personagens diferentes. Aqui, então, nós inscrevemos-nos, não é? Aqui nós inscrevemos-nos no Desafio dos Campeões. E a nossa personagem está coberta, está tapada. Pronto, está com um capacete. O capacete do último assassino que nós encontramos. E quando nós estamos no momento antes de entrarmos na masmorra, o dono da cidade, que é o Barão Sukhumvit, que é também o apresentador, não é? O anfitrião desta competição, está a cumprimentar cada um dos competidores, que, tirando o Bárbaro, não são minimamente descritos. Só é dito que estão ali mais umas pessoas, estão ali mais 5 pessoas. O Bárbaro é uma delas. E pronto, e ele exige que nós tiremos o capacete. E nós temos que tirar, obviamente, senão é um game over. O Lord Azur reconhece-nos imediatamente. E aí ele pergunta-nos quantos assassinos é que nós conseguimos derrotar. Ele inicialmente pergunta-nos se nós temos um número par ou ímpar de colares de escorpião. Se nós dissermos que temos um número par, automaticamente é um game over. Se dissermos que temos um número ímpar, ele então pergunta, e então nós temos uma série de escolhas. E eu vou dizer aqui, spoiler alert, o número exato de assassinos é 13. Portanto, nós temos que ter 13 colares de 13 colares de escorpião. Mas existe uma opção em que dizemos que temos 15. E isso também dá direito a um game over, porque basicamente estamos a fazer batota. Porque é impossível termos 15. Nós dizemos que temos 13. Ok? Se tivermos menos, somos automaticamente mortos por um desses assassinos que faltam. E nós nem sequer vemos qual é. E se nós tivermos todos os 13 pingentes, o que acontece é que o Lord Azur propõe que nós sejamos o representante dele no Desafio dos Campeões. E tudo bem. A história termina connosco a entrar na Masmorra Infernal. Por isso é que eu disse há bocado que o final não é muito bom. É um final muito agridoce. Porque nós conseguimos safar-nos dos assassinos, que era o objetivo, mas agora vamos entrar numa masmorra ao qual a nossa sobrevivência vai ser completamente ambígua. Agora, será que nós somos realmente a mesma personagem da Masmorra Infernal? Eu acho que não. Agora, na Masmorra Infernal nós conseguimos saber quem são as outras personagens. Aliás, nós temos aqui
existem aqui várias personagens. Portanto, nós temos aqui um cavaleiro, 2 bárbaros, uma mulher elfo e um ninja. A nossa personagem aqui, da Masmorra Infernal, entra em 5º lugar. E eu sinceramente não me recordo se aqui no Assassins of Valencia diz qual é a nossa vez. Diz qual é eu acho que não diz. E sabemos só que exatamente. O que acontece aqui é nós entramos depois do Throm. O Throm é o terceiro a entrar. O que penso que está de acordo com o que é dito aqui. Portanto, exatamente. Portanto, peço desculpa por esta pausa. Estava só aqui a confirmar. A nossa personagem na Masmorra Infernal entra em 5º lugar na masmorra. O Throm entra em 3º. E ao início parece que nós somos o cavaleiro, porque o cavaleiro é a única personagem que está com um capacete. No entanto, o cavaleiro é o primeiro. E na própria história, tanto na Masmorra Infernal como no Assassins of Valencia, nós entramos depois do Throm. O que faz com que nós sejamos o que vai a seguir ao Throm. Provavelmente o ninja que é a seguir. Isto é apenas uma conjectura da minha parte. Isto, é apenas isto sou eu apenas a criar aqui a ideia de quem é que a nossa personagem poderá ser. No entanto, é quase certo que nós não somos a mesma personagem. Assassins of Valencia nós somos uma personagem, a Masmorra Infernal nós somos outra. E eu gosto de pensar que na Masmorra Infernal nós somos, pronto, a personagem que vai para lá mesmo na desportiva, e no Assassins of Valencia eu gosto de pensar que nós somos o ninja. Por uma razão. Ui, a minha luz desapareceu agora. A minha luz foi abaixo. Assim, isto foi assim um bocado agora. Deixa-me ver se eu... A minha luz foi abaixo. Ah, agora não. Imprevistos que acontecem. Eu gosto de pensar que no Assassins of Valencia nós somos um ninja. E isto porquê? Porque o ninja tem um dos objetos que nós precisamos obter obrigatoriamente para podermos sair da masmorra com vida. E se partimos do princípio que nós, na Masmorra Infernal, temos os outros objetos que são precisos, então quando nós encontramos um ninja, e é um encontro canónico, porque nós precisamos mesmo de encontrar um ninja para podermos obter o objeto que falta, se um derrotar o outro, há possibilidades do sobrevivente conseguir sair com vida. Portanto, das duas uma, ou a nossa personagem da Masmorra Infernal sai, ou o The Assassins of Valencia também. Portanto, e canonicamente existe um vencedor, e assim depois, no ano seguinte, no Trial of Champions, no Desafio dos Campeões, há sempre aquela indicação de que uma pessoa conseguiu sair com vida. Portanto, como depois nunca é dito quem é essa pessoa, portanto, tanto pode ser um como pode ser outro. No entanto, acaba por ser um final muito agridoce aqui no Assassins of Valencia, porque nós tivemos a provação de enfrentar os assassinos, e depois o que acontece é que entramos na masmorra e o nosso futuro fica muito ambíguo. Portanto, é basicamente este. Os meus maiores problemas com o Assassins of Valencia é isto, é a introdução da própria história. E eu até conseguia perceber e até conseguia compreender se isto sendo uma prequela da Masmorra Infernal, se nós fôssemos outra personagem que não a personagem que nós somos na Masmorra Infernal. No entanto, aquele plot hole do Throm é algo que, pronto, foi o que me deixou mais de pé atrás. E é por causa disso que eu também não dou uma grande classificação a este livro. Se eu pudesse dar uma classificação de 1 a 10, eu dava-lhe um 6, 7, mais ou menos. A história não é má. Eu gosto que não existe um grande mal para derrotar, como muitos outros livros das Aventuras Fantásticas. Eu gosto que o objetivo seja de sobreviver e de sobreviver aos assassinos que nos estão a caçar. Gosto bastante disso. O final também é muito diferente, não é aquele final feliz que normalmente nós conseguimos obter quando nós derrotamos esse grande mal ou quando nós cumprimos a missão principal. No entanto, acaba por ser um final um bocadinho agridoce, não é? E depois temos esta
temos esta situação de onde afinal é que isto se vai colocar, onde é que isto se vai posicionar na própria cronologia, porque eu sinto que o Ian Livingstone não estava a prestar muita atenção quando ele escreveu este livro. Ou ele lembrar-se-ia que a mesma personagem estava à procura de um tesouro de um indivíduo morto, indivíduo esse que nós conhecemos neste livro. Portanto, há aqui algo pronto, que não estava a bater certo. Portanto, para mim isto é um plot hole. Mas pronto, mas tirando isso, Assassins of Valencia é um bom livro. Mesmo eu tendo dado 6, 7, eu considero que é um bom livro. Não leiam sem antes ler o The Port of Peril, porque só faz sentido, porque é a mesma continuação do Port of Peril. Mesmo o Port of Peril, no fim, ter feito referência ao Desafio dos Campeões, no final, a personagem que é a nossa companheira, Haka-san, penso eu que é assim o nome da nossa companheira, ela faz referência ao Desafio dos Campeões, mas fica assim um bocadinho ambíguo se realmente nós vamos ou não. E pronto, fica implícito que aqui não. Nós vamos para Snake Island e depois só no fim é que vamos para o Desafio dos Campeões. Portanto, eu não sei quanto tempo é que passou desde um livro para o outro, mas eu cheira-me que o Desafio dos Campeões que é referido no Port of Peril não é o mesmo que acontece aqui na Masmorra Infernal. Portanto, lá está. São estes exercícios mentais que às vezes nós gostamos de fazer para tentar encaixar tudo na cronologia de uma forma certinha, mas acaba por ser um bocadinho complicado. E mais complicado vai ser no dia em que eu apresentar aqui o The Dungeon on Blood Island, que até à data é o livro mais recente da Fighting Fantasy, também escrito pelo Ian Livingstone para celebrar os 40 anos da Masmorra Infernal. E eu vou ser sincero, vai ser muito complicado colocar esse livro na cronologia. Mas um dia a gente há de falar disso. E pronto, foi este o vídeo sobre Assassins of Valencia. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. E eu estou mais uma vez a utilizar o voz neste vídeo, mas já é algo que eu trazia nos vídeos anteriores a este projeto. Portanto, posso continuar desta maneira. Continuando então, subscrevam o canal para continuar a receber mais vídeos acerca deste projeto de literatura interativa e livros-jogos. Cliquem no sino para receberem essas notificações desses mesmos vídeos. E a próxima votação vem hoje mesmo, depois deste vídeo sair. Portanto, fiquem atentos à página de Instagram da Game Book Guild. A próxima votação vai sair esta noite. Esta noite, 22 de janeiro de 2025. E com isto, depois daqui a 2 semanas eu irei apresentar o livro seguinte com base na votação que vocês fizerem. Com base na votação da maioria. Portanto, mais uma vez, espero que tenham gostado. Sigam nas redes sociais e eu espero contar com a vossa presença no próximo vídeo. Até à próxima.